Então, mestre, Legal. explica para a gente aí o que que é a cosmovisão. O termo cosmovisão, a palavra cosmovisão, surge no final do século XVIII com o filósofo Immanuel Kant. Ele cria, né, ele cria essa palavra. Eu não vou me arriscar a falar a palavra em alemão, porque eu não falo alemão, apesar de ter o sobrenome de origem alemã. Mas ele cria essa palavra no intuito justamente de tentar explicar a necessidade que o homem tem. Isso ele estava pensando lá no finalzinho do século XVIII, a necessidade que o homem tem de entender o entorno dele, entender o mundo em que ele está vivendo, e na medida em que o homem vai entendendo a sua realidade, ele vai interagindo com essa realidade e até mesmo intervindo na realidade. Porque se a gente analisar, e não precisa fazer uma análise muito profunda, na mesma medida em que a gente interfere no nosso entorno, esse entorno interfere na nossa vida, não é? Então, na medida em que eu interajo com os meus alunos na sala de aula, eles também interagem comigo. Então, existe ali, apesar do distanciamento entre professor e aluno, existe uma troca de experiências que precisa ser entendida, justamente para eu, como professor, não confundir as coisas e eles, como alunos, também não confundirem as coisas. Ah, pô, o Marcos é um professor legal, ele não dá bronca na gente, o Marcos é legal porque ele conta umas histórias engraçadas na sala de aula, pô, eu gosto do Marcos. Ok, eu posso agir dessa maneira, mas eu não dou bronca nos alunos, eu não coloco o aluno para fora, justamente porque a maneira como eu encaro a educação tem a ver com a maneira como eu enxergo o mundo, né? Então, para exemplificar isso, o aluno que está bagunçando na minha sala de aula, eu não posso simplesmente mandar ele sair da sala de aula, porque fora da sala de aula ele não vai aprender ciências. E eu fui contratado na escola para ensinar ciências para esse aluno. Então, a minha função é fazer com que esse aluno permaneça na sala de aula e entenda que aprender ciências vai ser importante para a vida dele. Quer dizer, e isso eu entendo a partir do que eu leio na Bíblia, do que eu vejo na Bíblia. Então, a maneira como eu lido com os meus alunos, a maneira como eu lido com o proprietário do apartamento onde eu moro, a maneira como eu lido com a minha coordenadora que está sobre mim, o diretor da escola, a maneira como eu lido com o vizinho, a maneira como eu lido na fila do supermercado, na fila da farmácia, a maneira como eu lido com você, que eu conheci recentemente, ou com um amigo que eu conheço há muito tempo, a maneira como eu lido com os meus familiares e tudo mais, isso tudo está moldado pelo que eu entendo ser uma cosmovisão. Como você bem disse, Rafael, trocando em miúdos, a cosmovisão é a visão que uma pessoa tem do mundo que a rodeia. É muito maior do que simplesmente uma opinião. Como se a gente estivesse andando na rua, por exemplo, e um repórter perguntasse para nós assim: qual é a sua opinião sobre os destinos políticos do Brasil? Ah, eu acho que o presidente acertou, eu acho que o presidente errou, eu acho que esse cara não tem nada a ver, eu acho que devia ser outro. É mais do que uma opinião. Quando a gente pensa em cosmovisão, a gente está falando de um comprometimento, como James Surrey vai dizer no livro Dando Nome aos Elefantes, ele vai dizer que a cosmovisão é um comprometimento do coração da pessoa com a visão de mundo que ela tem. Quer dizer, é muito mais do que uma opinião, mas é a forma como a minha vida está moldada, a maneira como eu enxergo o mundo, como eu interpreto o mundo e a maneira como eu interajo com o mundo. Então, se eu tenho respeito por você, que não é meu aluno,
mas eu te respeito por causa da visão de mundo que eu tenho, da mesma maneira eu tenho que respeitar o meu aluno. Apesar dele ser mais novo do que eu, apesar dele não ter tanta experiência de vida como eu, mas eu tenho que respeitá-lo da mesma maneira que respeito você, da mesma maneira que respeito um familiar meu mais velho, ou da maneira como eu respeito o meu pastor, e por aí vai. Quer dizer, eu não tenho uma opinião, eu não acho que respeitar as pessoas é bom e é correto. Eu tenho uma convicção que respeitar as pessoas é bom e correto, porque a Bíblia me ensina a honrar quem tem que ser honrado, independente da faixa etária e tudo mais. Claro que existem relações diferentes, né, Rafael? Minha relação com você é uma, minha relação com os meus alunos é outra, mas eu tenho que honrar essa relação, porque, em última análise, eu estou honrando a Deus que colocou vocês na minha vida. Então, cosmovisão é mais do que uma pesquisa de opinião na rua, entendeu? Você é a favor do aborto ou contra o aborto? Ah, eu sou contra. E aí o repórter vira as costas e vai embora. Bom, você é contra, você tem uma razão para isso. Então, a minha razão é em função disso, 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 disso. Só para dar um exemplo, entendeu? Porque muita gente pensa assim que cosmovisão é a opinião que a pessoa tem sobre as coisas, mas não é.